Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Casal Brodbeck. Meu nome é Rafael Vitola Brodbeck e tu estás num vídeo de formação católica, vida espiritual, para te ajudar a crescer mais na tua fé. Nós vamos tratar hoje do tema Moções do Espírito Santo. Se esse tema te interessa, já comenta aqui embaixo, curte esse vídeo, te inscreve no canal e ativa as notificações e ao final compartilha esse vídeo com os teus amigos. Se tu gostas deste e de outros temas que nós tratamos aqui no canal, considera assinar a Escola da Doutrina e a Comunidade Família Brodbeck para receber ainda mais formação e mais profunda ainda num ambiente controlado em que nós vamos poder te fornecer uma formação integral e não apenas por tópicos. Voltando então ao tema moções do Espírito Santo. O que são essas moções do Espírito Santo? Nós muitas vezes falamos das inspirações, né, do Espírito Santo, como é que nós ouvimos a Deus na oração. Eu quero saber o que Deus quer de mim, da minha vontade, a vontade de Deus, ouvir a Deus, porque se a oração é um diálogo, é uma conversa, como é que eu falo e Deus não fala comigo? Como é que eu vou ouvir a Deus? Estes temas, estes assuntos, têm tudo a ver com este vídeo de hoje. Moções do Espírito Santo são impulsos interiores, né, inspirações ou movimentos que o Espírito Santo, que não é uma energia, o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Deus é um só, nós não temos três deuses, é um só. Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo. Essas pessoas não são modos de Deus, isso é uma heresia antiga chamada sabelianismo, modalismo. Não são modos, não são maneiras de Deus se manifestar, são pessoas distintas mesmo, distintas nas suas relações de oposição, ou seja, o Pai é em tudo igual ao Filho e ao Espírito Santo, exceto no fato de ser Pai, o Filho é igual a tudo ao Pai e ao Espírito Santo, exceto no fato de ser Filho, o Espírito Santo é tudo igual ao Pai e ao Filho, exceto no fato de ser Espírito Santo. Mas são distintos nas suas relações de oposição, mas são iguais na sua essência, essa essência divina, e portanto eles são um só Deus, certo? Se vocês querem entender mais sobre a Santíssima Trindade, nós temos aula sobre isso na Escola da Doutrina e temos aula sobre isso também na Comunidade Família Brodbeck, certo? Agora, o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo é Deus. Então, quando nós falamos de moções do Espírito Santo, são moções de Deus. O Pai e o Filho também estão dando essas moções. Por que nós atribuímos ao Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é aquele que foi enviado pelo Pai e pelo Filho para nós no dia de Pentecostes. Ele vem a cada um de nós individualmente, né? Não somente na igreja, mas vem individualmente no batismo, nos sacramentos, notadamente na crisma, e está conosco. O Pai e o Filho também estão conosco, né? Na verdade, todas as operações externas da Santíssima Trindade, o ato de criar, nós atribuímos ao Pai, mas na verdade o Filho e o Espírito Santo também criam junto. Nós atribuímos o ato de salvar ao Filho, que morreu na cruz por nós, que se encarnou e morreu na cruz, né? Mas salvar é um ato do Pai também, porque o Pai é que enviou o Filho, o Espírito Santo é que nos dá essa graça, é a própria graça que nos salva, que foi conquistada por Cristo na cruz. E o ato de santificar, que inclui essas moções, nós atribuímos ao Espírito Santo, mas o Pai e o Filho também estão presentes. Cada ato externo, que nós chamamos de missões externas, né, ad extra da Santíssima Trindade, não são de cada pessoa, e sim das três ao mesmo tempo, diferentemente das missões hipostáticas, ou seja, das missões pessoais, hipóstasis no grego, que é pessoa, né, das missões ad intra na Trindade, que é a função do Pai, o que? Ele é a causa, o Filho é o gerado e o Espírito Santo é o procedido, é o expirado, certo? Então, as missões ad intra na Trindade, no seio da Trindade, são exclusivas de cada uma das pessoas, que é o que difere as pessoas umas das outras. Agora, externamente, ou seja, a Trindade em relação à criação, ao mundo, a nós, essas missões são das três pessoas ao mesmo tempo, é do próprio Deus. Claro, nós não estamos falando, por exemplo, do ato de se encarnar, que foi o Filho que se encarnou, não o Pai e o Espírito Santo. Estamos falando das ações para a nossa salvação. A criação, a redenção e a santificação. As três são das três pessoas. Mas por motivos pedagógicos, nós atribuímos pedagogicamente, didaticamente, a cada uma. Por quê? Porque se essas missões externas,
didaticamente correspondem a missões internas. Então, se nos atos internos da Trindade o Pai é a causa, desde sempre, é claro, porque nunca houve um tempo, entre aspas, em que o Filho e o Espírito Santo não existissem, eles sempre existiram, do contrário não seriam Deus, mas ele é a causa, não causa no sentido filosófico, em que ela é anterior à consequência, no sentido teológico, a causa é eterna, então Deus é causa desde sempre, por isso que o Filho é gerado desde sempre, e o Espírito Santo é inspirado por eles desde sempre. Como o Pai é causa, como missão interna, então nós atribuímos didaticamente a criação ao Pai, que ele é a causa da criação. Mas na verdade, as duas outras pessoas também estão ali. Como o Espírito Santo é gerado, e aí ele, no tempo, ele vem até nós e morre na cruz, nós atribuímos o ato da salvação ao Filho. Embora, ainda que o Filho tenha morrido na cruz, o Pai tem participação na salvação, o Espírito Santo também. Da mesma forma, o Espírito Santo é aquele que procede eternamente do Pai e do Filho. Então, nós atribuímos a ação de santificação que vem de Deus para a nossa alma, então como que uma processão no tempo, ao Espírito Santo. Mas isso é uma questão didática e simbólica. Teologicamente, as três pessoas estão envolvidas em cada uma dessas três missões. Então, quando nós falamos de moções do Espírito Santo, que é parte da santificação, porque o Espírito Santo está nos guiando na tarefa de nos configurarmos mais a Cristo, para nos configurando mais a Cristo, termos a graça que Ele conquistou, graça essa que graça criada, que nos vem pela graça incriada com o Espírito Santo, e, portanto, sermos da própria natureza de Deus e assim sermos aceitos pelo Pai que nos perdoa, então nós atribuímos isso ao Espírito Santo. As moções do Espírito Santo têm a ver com a santificação, que é uma tarefa das três pessoas, mas que didaticamente nós atribuímos ao Espírito Santo. Então, quando nós falamos moções do Espírito Santo, nós estamos falando de uma tarefa que tem a ver com a santificação e o processo de santificação, né, porque em termos estritos soteriológicos, dogmáticos, santificação e salvação é a mesma coisa, mas em termos de teologia espiritual, nós costumamos usar a palavra santificação para o processo em que a justificação e que a salvação vai ser aumentada até chegarmos na plenitude, certo? Então a mesma palavra santificação se serve a dois conceitos diferentes, um teológico dogmático, né, soteriológico, outro teológico espiritual, teológico místico, e é nesse sentido que nós estamos usando aqui, porque o tema tem tudo a ver com teologia mística. Nós falamos de moções do Espírito Santo, nós falamos de santificação, de ação do Espírito Santo, que na verdade é ação de todo mundo, e nós atribuímos ao Espírito Santo por uma questão didática. O que são essas moções? Impulsos interiores, inspirações interiores, movimentos interiores, que Deus, o Espírito Santo, suscita na alma de uma pessoa para guiá-la no caminho da santidade, para guiá-la no acréscimo da santificação, para guiá-la no aumento da salvação, da regeneração, da justificação, ou seja, guiar no caminho da virtude e da realização da vontade de Deus. Essas moções do Espírito Santo podem se manifestar de diversas formas e têm como objetivo orientar, fortalecer e iluminar o fiel cristão na sua vida espiritual e nas suas ações cotidianas. O que importa dizer que é Deus falando, embora não com uma voz audível, a nossa alma para que a gente faça aquilo que Deus quer. Quais são as características dessas moções do Espírito Santo? Bem, a origem divina, né? Essas moções, elas não são produzidas pela nossa psicologia, não são produtos dos nossos devaneios, não é uma ação da nossa imaginação, não é porque nós queremos tal coisa e acabamos projetando. Isso pode existir, mas não são as moções do Espírito Santo. Para ser uma moção do Espírito Santo, ela tem que ter uma origem divina e não humana. Ah, mas as coisas humanas, por exemplo, a nossa imaginação, os nossos desejos, isso tudo pode ser aproveitado por Deus para nos guiar no seu caminho? Claro que pode. É óbvio que Deus pode se utilizar das nossas faculdades, do nosso raciocínio, que é a inteligência, dos nossos desejos, da nossa vontade, que é a capacidade da alma humana de fazer eleições, dos nossos apetites sensitivos e das suas emanações, que são as paixões.
ele pode se utilizar da nossa imaginação, da nossa memória para nos guiar? Claro que pode, mas tudo isso são coisas naturais. Aqui nós não estamos falando de coisas naturais, de ações da nossa natureza humana e que Deus delas se serve, embora ele possa se servir porque ele é soberano. Certo? Nós estamos falando de impulsos sobrenaturais, ou seja, não tem a ver conosco, tem a ver com Deus. A origem é divina. Recapitulando, nós não estamos negando que Deus não possa se usar das nossas faculdades humanas. Ele se usa das nossas faculdades humanas, e inclusive da nossa imaginação, mas isso não são as moções do Espírito Santo. Certo? Então a minha imaginação, a minha inteligência, a minha vontade, as minhas paixões, tudo isso pode ser usado pelo Espírito Santo para a minha santificação? Pode. Pode ser utilizado pelo Espírito Santo para se comunicar conosco? Pode. Mas quando nós falamos de emoções, nós estamos falando de algo com origem divina, algo que vem diretamente do Espírito Santo, que habita na alma dos batizados em estado de graça e que pode também agir naqueles que não estão em estado de graça, quer porque não foram batizados, quer porque perderam a graça pelo pecado mortal. Sim, porque Deus é soberano. Nesse caso, a moção não vem do Espírito Santo que habita na alma, porque ele não habita na alma do ímpio, mas ele vem de fora para mover por uma graça atual o ímpio à conversão, seja para ganhar a primeira graça no batismo, né, seja para recuperar a graça perdida pelo pecado original, quando ele então vai se confessar. Então, ordinariamente, ela vem de dentro, não porque tenha origem humana, mas porque o Espírito Santo habita na alma do justo. Mas no caso do ímpio, no caso do pecador, daquele que tem pecado mortal, ou que nunca teve a graça, ou que a perdeu, o Espírito Santo pode vir de fora com essa moção. Outra característica do Espírito Santo, além da origem divina, é a finalidade, é guiar a pessoa para o bem. O que é o bem? É ganhar um carro do ano, é ter uma casa boa, é ter saúde? Tudo isso podem ser bens, mas assim como perder a saúde também pode ser um bem. Assim como passar privações pode ser um bem. Quando nós estamos falando de bem, um bem absoluto que é Deus. Deus é o sumo bem. E todos esses outros bens que o Espírito Santo ao qual o Espírito Santo pode nos guiar, são bens que derivam desse bem maior que é Deus e a ele apontam. Então, no momento em que algo nos aproxima de Deus, é um bem. A partir do momento em que algo nos afasta de Deus, isto é um mal. A finalidade da moção do Espírito Santo, então, é guiar a pessoa para algo que nos aproxima de Deus, nos ajudando a crescer na comunhão com Deus e a evitar o pecado. Segunda característica, então, a finalidade é de guiar a pessoa para o bem, ajudando a crescer na comunhão com Deus e evitar o pecado. Terceira característica é a adaptação da moção do Espírito Santo, porque elas são personalizadas. Ela respeita a individualidade de cada pessoa e as circunstâncias de vida. Deus fala com cada pessoa de maneira distinta. Algumas pessoas ele vai falar de uma maneira talvez audível, e para outras pessoas através de imagens, para outra pessoa através do silêncio, para outras pessoas através de um simples desejo despertado de fazer algo. Deus vai falar com cada pessoa conforme a característica e conforme a soberania de Deus, porque sabe que aquilo é o melhor para aquela alma. Outra característica da moção do Espírito Santo é a sua interioridade. Embora possa se manifestar também de maneira externa, ela surge no íntimo da alma. Ela é um movimento intrinsecamente interno da alma. Pode ser percebido como uma inclinação, uma inspiração, um desejo de realizar o bem. Eu estou rezando, estou fazendo minha meditação e surge na minha alma o seguinte pensamento: eu estou falando mal dos outros. Eu preciso segurar mais a minha língua. Eu preciso ter mais caridade em relação com os outros. Então eu vou buscar como fruto dessa meditação um refreio na minha língua e no dia de hoje eu vou fazer uma mortificação na minha língua. Quem é que me inspirou isso? Foi o Espírito Santo. É uma origem divina. A finalidade está me guiando para o bem. Ela se adaptou à minha circunstância, porque eu estou precisando daquilo. Foi interior, no momento da oração. Certo? Um desejo de se confessar, por exemplo. E a quinta característica da moção do Espírito Santo é a cooperação humana. Embora ela seja um dom gratuito, ela exige da pessoa uma abertura e uma disposição para corresponder a essa graça divina. Novamente, demos alguns exemplos já de moção do Espírito Santo, podemos dar alguns outros. Um impulso para rezar em determinado momento.
do dia, de distração, de dificuldade, né? Estou cansado, vem o Espírito Santo e me diz, reze, e eu rezo. Uma vontade de rezar, um desejo de rezar. A pessoa está quase cometendo um pecado, talvez um pecado contra a pureza. E vem então aquele pensamento, vou recorrer a Nossa Senhora, rezar uma Ave Maria. Pode vir da minha humanidade, que já sabe que é um bom remédio rezar para Nossa Senhora para fugir do pecado da pureza? Pode. E se veio da minha humanidade, ela é acompanhada de Deus, e Deus certamente se usa dessa humanidade. Mas muitas vezes não é da nossa humanidade, é uma moção do Espírito Santo. Tá, na prática, o que importa? Não importa nada. Se nos levar para o bem, louvado seja Deus. Mas pode existir esse impulso sem explicação, que é uma moção. Uma inspiração para ajudar alguém em necessidade. Né? Mas vou dobrar aquela rua, sinto que eu devo fazer isso. Eu dobro, tem um mendigo que está precisando de dinheiro. Pode acontecer. Não vamos ser supersticiosos e ficar atribuindo a cada pensamento algo de Deus e achar que tudo é uma coisa assim e que a gente tem uma espécie de bola de cristal. Não é assim que funciona, pessoal, tá? Mas pode ocorrer, tá? Pode ocorrer. Deus guia através da sua providência mediante essas causas segundas, muitas vezes, né? Um desejo de confessar o pecado, de se reconciliar com Deus, um movimento de maior compreensão das Escrituras, de um ensinamento da igreja, né, um desejo maior de comprar determinado livro que vai me ajudar, ou de abrir um livro que eu tenho para ler aquele livro, uma inclinação para perdoar quem me ofendeu, ou para pedir perdão a quem eu ofendi. Agora, evidentemente que, tendo esses exemplos, e que são apenas exemplos descritivos, não é um rol exaustivo, é um rol exemplificativo, nós precisamos discernir as moções do Espírito Santo para não confundi-las, quer com emoções nossas, né? Quer com atos da nossa vontade, da nossa imaginação, da nossa inteligência, ou mesmo com influências demoníacas, ou com influências do demônio, né? Influências satânicas. Tá? A igreja ensina que as verdadeiras moções do Espírito Santo estão, em primeiro lugar, em conformidade com o ensino da Sagrada Escritura e da igreja. Então, uma moção do Espírito Santo não vai contradizer a revelação divina exposta na tradição apostólica e nas páginas da Sagrada Escritura, da nossa tão querida Bíblia, né? E do magistério da igreja. Essas moções do Espírito Santo também, para ser verdadeiras, produzem paz, alegria espiritual e aumento das virtudes, ainda que nos desacomodem. Ainda que nos desacomodem. Quando nós estamos falando de paz, não é uma paz romântica. Porque essa paz romântica que nada produz é a paz dos mortos nos cemitérios. Muitas vezes é uma paz tranquila, por outras vezes é uma paz desacomodadora. Para eu alcançar a paz quando o inimigo está me atacando, eu não posso entrar num estado de levitação, uma espécie de zen budismo. Não, quando o inimigo está me atacando para eu alcançar a paz, eu vou retaliá-lo com uma defesa que soa como uma agressão. Então, para conseguir a paz, eu tenho que preparar para a guerra. Então, quando nós falamos de paz, é aquela paz interior. O soldado lutando uma guerra justa tem paz. Certo? É essa paz que nós estamos falando. Não é uma paz idílica, uma paz romântica. Uma paz, uma alegria espiritual no momento das virtudes. E, por último, como uma característica para entendermos as verdadeiras moções do Espírito Santo nesse discernimento, elas levam a pessoa a se aproximar de Deus e do próximo. Claro, como é que nós vamos reconhecer, fazendo esse discernimento, que às vezes é humano e às vezes é carismático, né? Nós já vamos entrar nesse ponto, mas nós precisamos de apoio para esse reconhecimento. Por exemplo, oração, pedir ao Espírito Santo o dom do discernimento. Confissão, direção espiritual, buscar a direção de um sacerdote, de um diretor espiritual experiente para quando nós temos alguma confusão em relação ao que nós sentimos para saber se vem de Deus ou não. E o conhecimento da fé, estudar a doutrina da igreja para reconhecer o que está em conformidade com a verdade revelada. As moções do Espírito Santo são manifestação do seu amor, do seu cuidado para conosco, ajudando-nos a viver como filhos de Deus e testemunhas de Cristo no mundo. Nós precisamos discernir aquilo que se percebe ou se sente, se elas são moções legítimas do Espírito Santo, se elas são algo da nossa humanidade ou se vem de Satanás. Para isso, precisamos de atenção espiritual. O discernimento requer autoconhecimento também. Para eu saber se eu sou uma pessoa dada
há muita imaginação, se eu sou muito imaginativo, se eu sou dado a ficar muito impressionado. Aí eu vi um filme de terror, fui dormir e um gato passou perto de mim, eu vi aí um barulho, deve ser alguma coisa, é o Espírito Santo me alertando porque é o demônio está aqui. Ai, pessoal, sem muitas emoções, vocês são muito emocionados muitas vezes. Então nós precisamos ter autoconhecimento para saber se nós somos mais racionais, mais frios, ou por outro lado, mais tendentes a certa imaginação. E a abertura, graças a Deus, confissão, comunhão, oração em dia. Certo? A igreja fornece critérios claros, orientações, mas para evitar as confusões nós precisamos nos conhecer e também crescer. Né? Quanto mais eu estou acostumado com a voz do meu pai, mais eu sei reconhecer a sua voz, por exemplo, quando eu atendo o telefone e sei que é ele, não é outra pessoa com uma voz parecida. Então eu tenho que ter intimidade com Deus também. Alguns critérios para o discernimento das moções legítimas do Espírito Santo. Conformidade com a palavra de Deus e com o magistério da igreja, né? Já falamos, a moção nunca vai contrariar as escrituras e o ensinamento da igreja. Né? Um movimento interno que sugere algo contrário à caridade, à justiça, contrário à humildade, não é do Espírito Santo. As moções legítimas também produzem frutos do Espírito Santo, domínio de si mesmo, bondade, paz, alegria, paciência. Se me gera inquietação, se me gera angústia, uma ansiedade desproporcional, não é aquela ansiedade de ódio ao pecado para que eu me confesse, porque quando eu estou no pecado, eu tenho que me desacomodar, eu tenho que ter aquela angústia de logo me confessar, mas é uma angústia boa para poder resolver o problema, certo? Isso é diferente. Deve produzir virtude, crescimento espiritual, deve levar a humildade, levar a confiança de Deus, paz interior, alegria espiritual, mesmo diante dos desafios, né? Obediência e comunhão com a igreja, né? Persistência e coerência, ou seja, as moções autênticas tendem a ser persistentes, né? Tendem a ser coerentes, elas estão alinhadas com o contexto da vida da pessoa. Movimentos passageiros que surgem de estímulos emocionais, elas podem ser enganosas, o que não quer dizer que Deus não possa se aproveitar. Por exemplo, eu ver um filme, por exemplo, Paixão de Cristo, e Deus utiliza das minhas emoções para me levar à santidade. Isso não é uma moção, embora Deus possa fazer isso, mas daqui a pouco eu tenho uma emoção desproporcional que Deus está produzindo realmente para me levar ao arrependimento. Ou então, a partir da emoção, Deus vem com uma moção, se junta à emoção e me leva ao arrependimento. Então, mas isso é passageiro naquele momento, sim. Algo passageiro pode vir do Espírito Santo, certo? Mas nós temos que ter cuidado porque eles podem ser enganosos. Mas nós não falamos que tem que ser persistente? Ora, mesmo que naquele momento eu tenha uma moção mais forte para o arrependimento por conta do filme, ao qual Deus se aproveitou, o estado de penitência, o estado de conversão e a busca de arrependimento tem que ser persistente na vida do cristão. O crente deve ser aquele que vive em constante arrependimento dos seus erros para não ofender a Deus. E a partir desse discernimento das moções, nós vamos crescer nesse discernimento, né? Com vida de oração regular, vida de oração frequente, sincera, para poder ouvir a voz do Espírito Santo e distinguir as suas moções. Leitura das Escrituras, estudo do catecismo, de bons autores espirituais, de bons autores teológicos, confissão frequente, direção espiritual periódica, exame de consciência diário, refletir diariamente sobre aquilo que nós experimentamos, avaliando a origem, os frutos, as consequências, né? E pedir também que o Espírito Santo conceda a graça de discernir para reconhecer suas moções e rejeitar as falsas. Deus não apenas nos dá uma moção, mas ele nos dá também ferramentas para discerni-las e a gente tem que pedi-las, certo? Mas essas técnicas de discernimento, então, são técnicas, são humanas, ainda que acompanhadas da graça. Elas não se confundem, então, com aquele carisma do discernimento do Espírito Santo, dos Espíritos, que vem do Espírito Santo também, e que São Paulo fala na carta aos Coríntios, né? Porque ali em 1 Coríntios 9, São Paulo lista carismas, né? Dons extraordinários. Falar em línguas, interpretar línguas, profecias, cura, milagres, palavra de sabedoria, palavra de ciência. E num deles é o discernimento dos Espíritos. Quando nós estamos falando de técnica de discernimento dos Espíritos, não pode ser um carisma extraordinário. Porque o carisma extraordinário, o dom extraordinário, é uma graça gratis date, dizem os teólogos místicos. Ou seja, ela é dada gratuitamente, não para a nossa santidade, mas para o serviço ao próximo. Então, independe da gente ter ser santo ou não. Né? E não favorece a nossa santidade diretamente. É uma graça que Deus dá porque quer para a edificação da igreja. E é algo extraordinário. É como uma profecia. Não é todo mundo que tem.
Mas as regras de discernimento todo mundo pode ter. Se todo mundo pode ter, então não é extraordinário. Se é extraordinário, só alguns podem ter porque Deus quer dar. Então, quando nós falamos em discernimento dos espíritos como um dom extraordinário, como um carisma, como uma graça gratis date, como um dom carismático, nós estamos nos referindo a uma coisa, e quando nós falamos de discernimento dos espíritos no sentido natural, com técnicas, nós estamos falando de outra coisa. Quando Santo Inácio de Loyola, nos seus exercícios espirituais, nos dá as regras para o discernimento dos espíritos, ele está falando desse discernimento dos espíritos natural, certo? Natural. As técnicas e os critérios para o discernimento espiritual, eles pertencem à prática comum da vida cristã e são acessíveis a qualquer fiel que busque viver mais ou menos em conformidade com a vontade de Deus. Já o carisma do discernimento dos espíritos, o dom extraordinário, a graça gratis date do discernimento, o dom carismático do discernimento é, como diz o próprio nome, um dom extraordinário dado pelo Espírito Santo para algumas pessoas, para o bem da igreja. É uma graça gratuita distinta da graça santificante. Tá? Quais são as diferenças fundamentais? O discernimento espiritual ordinário faz parte da vida espiritual cotidiana. Está relacionado à aplicação de critérios objetivos, como nós já falamos, como, por exemplo, a coerência com a Sagrada Escritura, e o uso da razão iluminada pela fé. Então, eu vou fazer uso da minha inteligência para fazer esse discernimento. É natural, é ordinário, todo mundo pode fazer. Já o carisma do discernimento dos espíritos é um dom especial concedido por Deus a certas almas sem mérito próprio e que faz com que haja uma identificação com clareza da origem do movimento espiritual. Se ele vem do Espírito Santo, se vem da carne, as nossas inclinações humanas, ou se vem do demônio de maneira infalível. É assim, não é uma técnica que eu aplico, é o Espírito Santo que vem como um dom dizendo: isso vem de Deus, isso vem do homem, isso vem de Satanás. Certo? É algo raro, mas que acontece. Pode acontecer. Outra diferença fundamental entre o discernimento dos espíritos ordinário e o carismático é a finalidade. O discernimento espiritual natural, ele tem como objetivo guiar a própria alma ou ajudar talvez algumas pessoas mais próximas, por exemplo, um pai e uma mãe ajudando os seus filhos a seguir a vontade de Deus. Meu filho, tu estás pecando, tendo muita desatenção na missa, daqui a pouco, procura ver o que Deus quer de ti, para que ele vá ver o que Deus vai sentindo. Pai, eu estou sentindo que eu preciso ir à missa mais vezes no dia de semana, aí o pai vai guiar aquilo ali, entendeu? Isso é um discernimento. O pai pode fazer isso com os filhos, com um amigo mais próximo, de repente do mesmo movimento, do mesmo grupo, uma equipe, um grupo de oração, alguma coisa nesse sentido. Já a finalidade no carisma do discernimento dos espíritos, embora também tenha que guiar a pessoa a seguir a vontade de Deus, é um dom concedido para o bem comum da igreja, para um grupo maior, para pessoas maiores, e numa situação muito específica, que nos ajuda, inclusive, a identificar infalivelmente falsos profetas, distinguir tentações e reconhecer verdadeiras revelações divinas quando Deus se digna a realmente fazer uma revelação divina. O modo de operar é diferente também. O discernimento natural envolve estudo, oração, claro, mas estudo, reflexão, direção, é uma combinação da graça com o esforço humano. Já o carisma opera de maneira sobrenatural, com uma percepção intuitiva e imediata dada pelo Espírito Santo, não necessitando de uma reflexão ou análise mais prolongada, é algo um pouco mais imediato. Maria, ao ponderar no coração os acontecimentos relacionados a Jesus, por exemplo, em Lucas 19, guardava tudo no coração, é um discernimento espiritual natural que Maria estava fazendo. Já um exemplo bíblico do carisma do discernimento é quando em Atos 5, de 1 a 11, o apóstolo São Pedro, nosso primeiro papa, ao identificar Ananias e Safira como mentirosos, no episódio da venda de terras, os expõe e eles então são mortos pelo Espírito Santo naquele momento. Foi uma revelação que Pedro teve em relação a Ananias e Safira. Enfim, outra diferença é o acesso ao discernimento comum. Todo cristão pode e deve desenvolver com o auxílio da graça, da prática espiritual, com o uso daqueles critérios. Já o carisma do discernimento dos espíritos é dado por Deus a quem ele quer, conforme a sua vontade. Não é algo que se possa aprender ou adquirir. Claro que, embora distintos, o discernimento ordinário e o carisma extraordinário, eles não estão em oposição. Ambos são obras do Espírito Santo. Servem para guiar os cristãos no caminho da verdade. O discernimento espiritual ordinário é o fundamento da vida cristã, enquanto o discernimento espiritual extraordinário, carismático, a manifestação específica, útil em circunstâncias especiais.
São João da Cruz diz que todo cristão deve exercitar o discernimento espiritual com base na tradição da igreja, na palavra de Deus. Ele está se referindo a algo natural, por exemplo, né? Santo Inácio de Loyola também nos seus exercícios. E São João da Cruz diz que mesmo sem depender de dons espirituais, porque Deus não deixa faltar luz suficiente àqueles que buscam sinceramente a verdade. Então, essa luz normal de Deus não é algo extraordinário. Extraordinário é, como o próprio nome diz, extraordinário. Mesmo sem o carisma, que é extraordinário, nós precisamos exercitar habitualmente o discernimento ordinário, porque ele é parte essencial da vida cristã. Deve ser continuamente exercitado, independentemente de nós possuirmos o carisma extraordinário do discernimento dos espíritos. O exercício ordinário do discernimento comum é uma forma de correspondermos à graça de Deus, de buscarmos viver em sintonia à sua vontade na nossa vida cotidiana. E por que nós exercitamos esse discernimento habitual? Em primeiro lugar, porque nós somos chamados à santidade. Para responder esse chamado, nós precisamos discernir o que nos aproxima e o que nos afasta de Deus. Isso faz com que a gente viva na liberdade dos filhos de Deus, porque o discernimento nos ajuda a viver de forma autêntica e livre, escolhendo o bem e rejeitando o mal. Também faz com que a gente cresça na virtude e a prática constante desse discernimento, para que então nós pratiquemos também constantemente as moções que Deus nos dá, faz com que a gente cresça na prudência, na justiça, na caridade, na fortaleza. Com o discernimento bem formado, nós podemos aprender realmente qual é a moção do Espírito Santo e o que vem do demônio, e é mais fácil então reconhecer as tentações do demônio, as inclinações da nossa carne e aquelas seduções do mundo, que são os três inimigos da alma, o demônio, o mundo e a carne, dando força para que a gente possa resistir a isso. Também, assim como a moção nos aproxima do Espírito Santo, o discernimento faz que a gente reconheça essa moção e assim a gente se alinha mais com o Espírito Santo, que está sempre nos guiando. O Espírito Santo nos ajuda, mediante esse discernimento, quer ordinário, quer extraordinário, a reconhecer e seguir a sua direção dada pelas suas moções. Como exercitar o discernimento para reconhecer as moções? Vida de oração constante, estudo da palavra de Deus, exame de consciência diário, conhecimento dos ensinos da igreja, confissão regular, direção espiritual regular também. Fidelidade no ordinário. Já que o carisma é dado extraordinariamente, o discernimento comum é dever de todos os batizados. São Paulo nos diz em 1 Tessalonicenses 5, 21 a 22. Examinai tudo, retende o que é bom, abstende-vos de toda espécie de mal. Essa prática habitual de julgar as moções para saber se vem do Espírito Santo, que é prática do discernimento habitual, comum, ordinário, unida à graça de Deus, é um caminho seguro para a santidade e para o cumprimento da vontade divina. Essas moções, nós já vemos então, elas não estão necessariamente restritas, assim como o discernimento ele não está sempre, na maioria das vezes ele não se apresenta de modo extraordinário, carismático. Da mesma forma, as moções, embora existam os estados místicos, existam as revelações, existam as palavras de ciência, as profecias, as palavras de sabedoria, né, os altos estágios místicos das almas nas últimas moradas do castelo interior de Santa Teresa, nos últimos degraus da escada de São João Clímaco, na via mística, né, dos grandes santos dominicanos. Essas moções não necessariamente têm a ver com isso. Elas não estão necessariamente restritas a um estado místico, nem são exclusivas para aqueles que estão avançados na vida espiritual, embora, claro, possam ser mais evidentes nessas pessoas, porque caminham com mais profundidade na fé. Então, elas têm mais clareza no discernimento, até mesmo pelo dom extraordinário, mas até mesmo no uso ordinário do dom elas têm mais clareza, porque a vontade está mais purificada, a memória está mais purificada, a inteligência está mais purificada. Então, mesmo quando não é um carisma, o discernimento ordinário nos mais santos é feito de maneira mais acertada, mas as próprias moções são mais rapidamente percebidas, né? Então, essas moções, naqueles que estão mais adiantados, são mais percebidas, são mais discernidas, mas mesmo quem está iniciando na fé, ou quem está sendo chamado para a fé, pode ter essas moções. Elas podem ocorrer em qualquer momento da vida do cristão, independentemente do nível de santidade. As moções do Espírito Santo são um meio pelo qual Deus age na alma para guiá-la, para corrigi-la e para fortalecê-la. Essas moções
não são ligadas necessariamente a estados místicos, não se limitam a estados extraordinários, não são necessariamente êxtases, visões, experiências sobrenaturais intensas. Pode ocorrer isso? Pode, mas normalmente o que ocorre é no cotidiano, no momento simples de oração, na meditação, numa ação de caridade, numa reflexão simples. São ações do Espírito Santo que vão tocando a alma de maneira quase que natural, embora seja sobrenatural, para levá-la a um maior grau de santidade e conformidade com a vontade de Deus. Como nós dissemos também, não são exclusivas aos avançados e também não são sempre consolações ou estados sensíveis. As emoções nem sempre se manifestam de maneira sensível, né? Elas podem, embora não se confundam com a nossa razão, elas podem usar-se de elementos intelectuais, uma percepção interna, tranquila, um pensamento claro, calmo, direto, né? Às vezes não é uma consolação sensível, não tem uma alegria muito forte, sentimental, emotiva, né? Mas eu tenho uma chamada interior mais discreta, mas ainda assim profundamente real, para agir de acordo com o bem ou para corrigir um erro, um mal. As moções de correção, por exemplo, como chamada penitência, como eu já disse, elas podem ser desconfortáveis, mas elas são desconfortáveis, mas produzem paz. Porque eu sei, eu sou desconfortável porque eu estou vendo o meu pecado, eu me desconforto com ele, eu tenho que sair de mim, eu tenho que me arrepender, eu tenho que buscar um confessor, mas eu tenho paz porque eu sei que com isso eu vou agradar a Deus e recuperar a minha paz verdadeira com ele e a minha amizade com ele. Então desde já começa a produzir paz, ainda que com aquele desconforto, aquela angústia que é normal, aquele que está se arrependendo. O Espírito Santo se utiliza disso para a nossa purificação também e para valer a pena a nossa confissão. Então, vamos distinguir entre consolações e desolações, mas saber que as moções, elas se apresentam tanto em estados neutros quanto em estados de consolação e estados de desolação também. Elas inspiram boas ações, elas promovem a conversão, elas guiam na oração, elas convidam no silêncio interior a escuta maior de Deus e se manifestam na vida comum do cristão. Durante o dia, por exemplo, pode surgir um impulso mais suave para rezar, mesmo sem uma razão aparente. É um convite do Espírito Santo para rezar mais. No arrependimento à conversão, como nós já falamos, no desejo de praticar alguma virtude, na tomada de uma decisão, nos desafios e nas tribulações, quando nós recebemos uma dose extra de esperança, na perseverança, quando nós estamos no bem. Isso é a moção do Espírito Santo, que é fundamental para o contexto espiritual, para o crescimento em Deus na nossa vida ordinária. Agora, como responder a essas moções? Bem, exercitando o discernimento natural, pedindo a graça do discernimento extraordinário, caso Deus queira, tendo atenção ao Espírito Santo, ou seja, o cristão é chamado a prestar atenção aos movimentos do coração, especialmente durante a oração. Não é simplesmente para, vou pegar um livro de meditação, por exemplo, Meditações de Santo Afonso, aí vou ver aqui, por exemplo, diz Santo Ambrósio que morrem infelizmente os que no tempo de sua morte já estão mortos para o mundo. Aí simplesmente é uma palavra que eu vou meditar. Não, eu tenho que meditar, eu tenho que botar atenção. Olha só. Quem já é morto para o mundo vai morrer felizmente. Que coisa boa. Morrer para o mundo. Morrer para as coisas pecaminosas. Para que quando eu morrer de verdade fisicamente eu morra feliz, porque vou estar com Deus e desapegado. Eu começo a desenvolver coisas nesse sentido. É o Espírito Santo que vai começar a me dar moções a partir da minha atenção ao que eu estou meditando. Abertura à graça de Deus, disponibilidade, buscando viver de maneira fiel ao Evangelho. Senhor, fala comigo. Vamos nos abrir sinceramente. Ter aquele discernimento com a ajuda dos diretores, como eu disse, e fidelidade aos meios ordinários de santificação, a oração, os sacramentos, prática das virtudes, principalmente sacramentos. Comunhão e confissão em dia, comunhão e confissão frequentes. Elas fazem, essas moções, parte da vida espiritual de todo cristão, mesmo aquele que não é místico, mesmo aquele que não tem experiências extraordinárias. Elas são um convite divino para nós crescermos na santidade, para discernirmos a vontade de Deus e agir conforme o amor e a verdade do Evangelho. Fiquemos todos com Deus e, como eu disse, inscrevam-se no canal, coloquem aqui o seu comentário e também ativem notificações, deem um like e considerem assinar a Escola da Doutrina e a comunidade Família Brodbeck.
Fiquemos todos com Deus nosso Senhor.